nós queremos ser ministrados pela Tua palavra hoje, nesse espírito de alegria, mas com a Tua unção, com a Tua presença. Vem queimar nos corações que aqui estão, vem realizar o Teu querer sobre nossas vidas. Nós abrimos o nosso coração. Se você quer abrir o coração para que o Espírito Santo de Deus fale contigo hoje, coloque a mão sobre o seu coração, feche seus olhos e diga: Espírito Santo. Não, diga com o pastor, diga: Espírito Santo, nesta noite eu quero receber a unção dobrada. Vem queimar tudo que não te agrada no meu coração. Tira de mim o cheiro da carne e transforma-me num vencedor do Espírito, em nome de Jesus, amém. Você pode sentar, por favor. Queridos, está linda a igreja. Que bom que você está nesse lugar. Que bom. Nós oramos para que o Senhor abençoe nossas ofertas, viu? Que o Senhor dê graça. Não, Deus vai dar graça, fique tranquilo. Ele não depende da nossa consagração aqui, viu? Ele é bom suficientemente, né? Viva como Jesus, viu? Os queridos, Deus tem falado muito para mim sobre a intensidade com que eu chego no coração dele. Eu tenho dito para a pastora, é um tempo novo, é um tempo de avivamento que nós estamos vivendo, e você vai viver conosco nesse ano esse avivamento. Não sei se você tem percebido, mas é no louvor, é nas palavras, é no ambiente. O Espírito Santo está querendo conversar conosco, Ele quer realmente ter um entendimento. Quem veio na oração de terça-feira passada pôde sentir, eram muitas pessoas, e eu quero convidar você a vir na oração na terça-feira. É um tempo muito gostoso, não é um tempo longo, não é um tempo demorado, mas é um tempo precioso. É um tempo que começa às 7:30 da noite, e uma hora e pouco depois já está terminando. Mas é um tempo em que Deus tem usado muito a gente, Deus tem feito coisas lindas, milagres têm acontecido, pessoas têm se ajoelhado e recebido de Deus. Então você pode estar junto com isso, não perca esse mover do Espírito Santo. Graças a Deus que Ele decidiu nos abençoar com o mover dEle, amém? Gente, a gente é forasteiro aqui na terra, não é verdade? Nós somos forasteiros, nós estamos de passagem aqui pela terra. Nós sabemos disso, nós não somos desse mundo. Nossa vida aqui tem os dias contados. Ainda escutávamos uma leitura bíblica que a pastora fazia, e na leitura falava assim: não consegue acrescentar uma hora na sua vida? Estava lá em Lucas 12, né? Que a pastora estava lendo para nós lá. Mas nós temos uma esperança. Diga comigo: eu tenho uma esperança. É a salvação eterna. Aleluia. Você tem uma esperança, eu tenho uma esperança. Você pode aplaudir Jesus por isso? Você tem uma esperança, eu tenho uma esperança. E sabe, a gente trata essa esperança meio assim. Bom, lá na igreja falam isso. Não, eu quero que você entenda isso, e você viva isso, você saboreie isso, delicie-se nisso no dia a dia da sua vida. Essa esperança nos é dada pela fé. Exercer a fé. Fé no quê? No ato de misericórdia que Deus teve enviando seu Filho unigênito para nos salvar. Esperança dada pela salvação, pelo milagre da cruz, que daqui a pouco nós vamos comemorar, nós vamos brindar com Deus na Santa Ceia. Dom gratuito de Deus para todos aqueles que creem. Agora sim, olha para quem está do lado e diga: é para aqueles que creem. Isso, olha lá e diga: é para aquele que crê, né? Mas sabe o que está acontecendo? Há um viver na carne que tem nos contaminado, agradando o meu eu. O viver na carne é aquele que agrada o meu eu, é aquele que satisfaz-me com as coisas deste mundo, que tem levado milhões de pessoas que se dizem evangélicos a uma vida tacanha, há uma vida frustrante, há uma vida triste. Milhões de crentes, uma vida triste, uma vida depressiva, cheia de fardos pesados. Há uma vida perniciosa, ao ponto de abalar a fé, e a maioria deles então desiste do evangelho. Por quê? Porque tem uma vida na carne. Diga comigo: vida na carne é destruição,
Ao contrário disso, também é verdade que muitos, esquecendo-se da graça, desconsiderando a supremacia do Senhor, esquecendo-se da misericórdia de Deus, desprezando a bondade do Pai, mas escravizando-se pelo viver na carne dentro da igreja, tornam-se então legalistas, tornam-se religiosos, tornam-se escravos. Deixa eu colocar um negócio aqui para me ficar mais fácil. Escravos da obra, né? Escravos da obra de Deus. São os repreendedores, são os chatos do evangelho, grandes conhecedores da palavra, mas frustrados na fé, frustrados dentro da igreja. Então viver na carne, tanto faz você viver se afastando do evangelho, porque você quer dar prazer para si mesmo, ou se escravizando no evangelho. São as duas situações. Eu falo assim, não, mas eu estou dentro da igreja, eu venho no culto no domingo, eu leio a palavra todo dia, eu sou um doutor na palavra, eu discuto com qualquer pastor palavra, e é um legalista, um escravo da obra, sempre esquece-se da graça, da primazia de Deus. No entanto, Deus nos fez a imagem e semelhança dele, preste atenção, com corpo, alma e espírito. Diga comigo, corpo, alma e espírito. Para quê? Para que a gente viva no espírito, porque ele é espírito. Por isso, para que a gente possa desfrutar plenamente dessa esperança da qual falávamos, de vida eterna, aqui e agora, não depois, agora, já, amanhã cedo, hoje à noite, agora, durante o culto, para que a gente possa desfrutar disso, vivendo a plenitude da vida, para a gente possa sentir a leveza do cristianismo, do que é ser dependente do Criador, e termos a segurança garantida da vida eterna, desfrutando de uma paz verdadeira. E aqui na segurança da vida eterna a gente podia alongar um pouco isso, ir lá para Hebreus 10, 26 e verificar que Paulo explica muito bem que já não há mais sacrifício para aqueles que pecarem destemidamente, daqueles que não tiverem temor. Então os calvinistas que me perdoem, mas está lá, Hebreus 10, 26, pode ler lá. Mas tudo bem, desfrutando da paz verdadeira, garantindo a nossa salvação, a Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina a termos uma vida através do Espírito Santo. Diga, a Bíblia me ensina a ter uma vida através do Espírito Santo. Ou seja, vamos resumir isso, é vida pelo Espírito, atentando às diferentes formas de Deus falar conosco, de Deus nos instruir, vida no Espírito. Uma vida no Espírito, onde o Espírito Santo dirige, onde o Espírito Santo orienta, onde o Espírito Santo corrige a gente, onde o Espírito Santo dá destino para a gente, onde o Espírito Santo nos inspira e onde Ele abençoa nossos dias aqui na terra. Aqui na terra. A falta de entendimento e especialmente, preste atenção comigo, a falta de entendimento e especialmente a falta de praticar este contraditório, este paradoxo entre os dois modelos de vida, o viver na carne e o viver no espírito, essa falta de entendimento, eles são tão contrários um do outro, eles são completamente antagônicos. Viver na carne não tem nada a ver com viver no espírito. A gente não consegue entender, a gente sofre. Quando a gente quer fazer evangelho com carne, é sofrido, é cansativo, é um fardo, tira a alegria de viver. Mas quando você quer viver no Espírito,
é diferente. Por isso, viver na carne no Evangelho, tanto faz como legalista ou como uma pessoa que se afasta da palavra toda hora pelo pecado, tem sido a causa de tantas situações, tantas deserções, como se fosse num quartel, deserto. Sai fora, não quero mais. Tantos maus testemunhos que nós estamos vendo por aí, irmãos queridos, tantas facções, brigas internas nas famílias, nas igrejas, nas comunidades, tanta fofoca, e o pior, tantas almas condenadas ao inferno. As pessoas não percebem que o viver na carne está decretando, está só endossando, só credenciando. Agora me veio a palavra correta. Viver na carne é um credenciamento para ir para o inferno. Diga comigo, viver na carne é um credenciamento para ir para o inferno. Por isso eu convido você a meditar profundamente e rapidamente sobre isso. E eu tomo a liberdade de ler um texto um pouco longo para você, mas é preciso entender. Eu vou ler uma parte, a primeira parte de Romanos capítulo 8, mas eu quero que você trate com honestidade, especialmente com responsabilidade, e que até amanhã de noite você leia o resto do capítulo, no versículo 18 em diante. Eu vou ler até o versículo 18, para não alongar demais. Romanos capítulo 8 é o capítulo que ensina na Bíblia, muitos lugares ensina isso, mas é o capítulo referencial para quem quer viver uma vida cristã no Espírito, amém? Diz assim a palavra a partir do versículo número 1 de Romanos 8. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você já vai entender o que é estar em Cristo Jesus. Estar em Cristo Jesus não é você viver na carne. Então você às vezes fala que está em Cristo Jesus, mas vive outra coisa. Continua no verso 2, no versículo 2. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Diga comigo, em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora eu quero que você repita comigo o versículo 5, que é muito importante. Diga comigo, quem vive segundo a carne... Não, vamos fazer melhor, nós somos muitos, nós temos que mostrar para o Espírito Santo que nós queremos muito essa decisão na nossa vida essa noite. Diga assim, quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. E Paulo continua dizendo, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Diga comigo, vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, e nem pode fazê-lo. Por quê? Porque nós vamos eleger o nós. Quando a gente recebe Jesus, a gente sempre tem aquela figurinha do coração, que a gente põe uma cadeirinha, não é verdade? Uma cadeirinha lá, que a gente diz, nesse trono eu estava sentado, agora eu tiro eu do trono e coloco Jesus no meu coração. Só que aqui a mentalidade da carne é morte por isso. Porque nós não submetemos à lei de Deus. Quem é dominado pela carne, diz o versículo 8, não pode agradar a Deus. Olha que coisa triste. Você entende porque mesmo dentro da igreja, os legalistas, os estudiosos, muitas vezes que não entendem que o Espírito tem que dominar. É o Espírito Santo que tem que dominar o teu coração, o meu coração, a tua mente, a minha mente, as tuas escolhas, as tuas atitudes, para onde você vai, o que você vai fazer, o que você vai comprar, o que você vai vender, o que você vai comer, o que você vai dormir, o que você vai fazer. É o Espírito Santo, e você só vai ter Ele quando você clamar por Ele, porque Ele é dado a todos aqueles que clamam, dado a todos aqueles que querem. É desta forma, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus.
Diga comigo, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato, a Bíblia é cheia desse negócio se, né? Mas é assim mesmo. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Aí é para você se perguntar. Vou repetir, entretanto vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, meu Deus, olha o que a palavra está falando, irmão. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Deus. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado. Mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Então você morre para a carne, você nasce para o Espírito, e a alegria que transcende o entendimento, a paz verdadeira, aquela que não depende de quanto você tem no banco, aquela que não depende de quantas escrituras você tem, aquela que não depende de quanto você ganha, aquela que não depende se você está comendo 3 folhas de alface com um pouquinho de feijão e arroz. Não depende nada disso. Não depende se te pagaram o aluguel ou não pagaram, se você nada. Eu conheço pessoas que se desequilibram porque elas têm 3 casas de aluguel, e aí um dia o inquilino atrasou 5 dias o aluguel, a pessoa descontrola até a família. Isso é viver na carne. Só para dar um exemplo, me ocorreu agora porque eu vivi uma experiência esses dias disso. Portanto, irmãos, nós estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Você não deve nada para a tua carne, você não deve nada para ninguém, para o mundo, para ninguém. Você deve para Deus. Levante sua mão direita, diga: eu tenho compromisso com Deus, e só com Jesus, com o Espírito Santo de Deus. Amém? Aplauda o Senhor Jesus por isso. Aí Paulo, que para trouxa não servia, né? Eu gostaria que ele vivesse muito nossos dias hoje. Ele dizia assim: pois se vocês viverem de acordo com a carne, no 13, né? Morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Você preste atenção que ele fala pelo Espírito. Você não vence o pecado se não for pelo Espírito. Se querer vencer o pecado na carne, Satanás tem milhões de anos-luz na nossa frente. Então você vivencia o Espírito. Esse negócio de você ser religioso, de você ser não sei o quê, mas você continuar na carne. Não, eu faço um propósito. Eu já vivi tudo isso, essa experiência, esses 20 e poucos anos, irmãos. Toda essa experiência. Se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, verão. Por quê? Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos. É diferente. O guiado pelo Espírito de Deus entende a paternidade de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que adota como filhos, por meio do qual nós podemos clamar: Abba, Pai. Levante sua mão mais uma vez, diga: Abba, Pai, eu te adoro essa noite, porque sou teu filho. Muito obrigado, porque o Senhor me adotou como filho. Aplauda o Senhor Jesus por isso. Meu Deus, meu Deus. E aí, mais um aspecto, só para terminar, desse texto. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Quando você começa a conversar com Ele. Alguém disse para mim assim essa semana: pastor, eu entendi. Foi na reunião do Bíblia em Casa, dos líderes do Bíblia em Casa na quarta-feira. Uma pessoa falou: eu aprendi uma coisa importante numa ministração, que eu escutei lá de Belo Horizonte. Ele falou: o importante não é falar de Jesus, mas primeiro falar com Jesus. Então quando você começa a falar com Jesus,
Você começa a falar com Jesus, o Espírito testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos. E então no 17, para terminar, depois você vai continuar lendo em casa. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, irmãos em Cristo. Por isso fala o nosso filho unigênito, o filho mais velho, irmão de Jesus Cristo no mundo espiritual, que nos intermedia e único intermediador para com o Pai. Herdeiro, ou seja, onde vão os santos? Todos nós somos santos, todos. Os que dizem que recebem Jesus no coração e lutam no Espírito para viver no Espírito são os santos. Então acabou aí toda a idolatria, tá bom? Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Ou seja, nós vamos entender isso na ceia, que Ele pagou na cruz, como cantamos aqui no começo, né? Tão bonito isso. Viver, diga comigo, viver na carne é morte, viver no Espírito é vida agora e vida eterna. Precisa entender isso, precisa entender, senão a gente vai continuar sendo religioso, a gente vai continuar vindo no culto do domingo, a gente vai esquecer de orar amanhã, a gente vai esquecer de estudar a palavra, a gente vai esquecer de conviver com a palavra, a gente vai esquecer de entender que o Espírito Santo senta no carro, senta na cadeira que você colocar na tua frente para orar. O Espírito Santo é uma pessoa que Ele intercede ao Pai com gemidos inexpressíveis por nós, por cada um de nós. Ele intercede ao Pai. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Consolador, aquele que vai ajudar vocês. Então o Pai com o Filho já tinham tratado isso na eternidade. Quando você voltar da terra, quando você for subir aos céus, depois de você se manter durante 60, 90 dias aí na terra junto com os homens, dando as últimas instruções para os discípulos, você vai subir. Então daí nós enviamos o Espírito. Em Atos 2, leia Atos 2, você vai ver, o Espírito Santo vem. O Espírito Santo vem sobre todos aqueles que ali estavam. Se você for a 1 João capítulo 5, verso 11. Quem tem o Filho tem a vida. Já no 12, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Como é que então nós vamos fazer para manter? Como é que então nós vamos fazer para preservar esta vida eterna? Como está escrito lá em Hebreus 10, 26 que eu falei. Como nós vamos desfrutar dessa justiça, dessa paz, dessa alegria do reino, como Paulo diz em Romanos. Hoje a pastora leu para mim alguma coisa, não me lembro em que rede social, uma pessoa de uma cidade do interior do Paraná, mas de muito destaque na televisão, perdeu a filha e logo depois está com câncer. E ela faz uma declaração na rede social, fala: tu continua sendo Deus na minha vida. Agora eu entendi que eu tinha ido por meu lado carne. Em outras palavras, claro, não sou capaz de repetir para você, mas agora eu entendi que eu tinha abandonado, tinha dito para você: sai de mim, fique para lá. Nós fazemos isso todo dia quando nós decidimos colocar nossa carne em ação. Vamos colocar nossa carne em ação, vamos cheirar a carne. Agora, quando você decide colocar teu espírito em ação, quando você decide deixar ele queimar no teu coração, arder no teu coração, é isso que importa. Ele não está preocupado com a tua roupa, ele não está preocupado com os teus olhos, ele não está preocupado com a tua conta bancária, ele está preocupado em te abençoar, ele está preocupado em ouvir você, ele está preocupado em te ajudar, em te amparar, em te levar para a vida eterna e te deixar feliz aqui. Diga comigo: se ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Ele é Deus na minha vida. Por isso nessa noite eu quero adorá-lo em espírito e verdade, para que eu possa aumentar a minha intimidade,
e viver no Espírito. Em nome de Jesus. Aplauda bem forte a Ele. É preciso buscar esse Espírito. Quando Jesus falou em João capítulo 16, versículo 7, põe lá para nós. Ele falou lá que ele ia mandar o Espírito Santo. João 16, 7. Ele disse para os discípulos: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, o que ele vai fazer? Ele os guiará a toda a verdade. Ele os guiará a toda a verdade. Diga comigo: o Espírito Santo me guia a toda a verdade. Olha que lindo isso. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ah, se todos aqui se transformarem em profetas. Que o nome do Senhor seja glorificado por isso. Tudo que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Então ele fala de três coisas. Ele fala do pecado, da justiça e do juízo. O pecado é assim: o homem, além de não admitir o seu pecado, ele faz a vontade da carne, não tem jeito. A gente faz a vontade da carne. E a concupiscência da carne, nós já vimos, leva à morte. Tiago falou isso bem claro no capítulo 1, versículo 14. Ele disse assim: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Então há necessidade de uma pessoa entender isso, que o pecado gera a morte. Tiago explicou bem isso. Como você vai vencer isso? Vire para quem está do teu lado e diga assim: você vence com a vida no Espírito. Se não tiver vida no Espírito, porque o Espírito Santo de Deus é uma pessoa com poder sobrenatural, que intervém a favor daqueles que querem e não conseguem por si só. Ah, pastor, eu tentei, mas não aguentei. Meu amigo me ofereceu uma, depois tomei outra, daí eu devia ter chegado em casa até às 19 horas, cheguei às 23 horas, e ainda eu quero que minha mulher me corteje. É mais ou menos por aí. Ele intervém a favor daqueles que querem. Diga assim: o Espírito Santo intervém quando eu, de coração, peço a Ele. Entendeu? É quando eu de coração. Porque é quase impossível abandonar 100% do pecado sozinho. Por isso você precisa vir para a igreja, precisa orar, precisa se consagrar. Por isso você tem que decretar para a sua vida uma vida no Espírito. Ele é Espírito e tem a capacidade de apontar os pecados e nos libertar. Por isso Jesus falou: eu enviarei o conselheiro, o consolador, que vai convencer o mundo do pecado. Ele vai nos convencer do pecado. É Ele que é a nossa consciência. É Ele que nos convence do pecado. É Ele que, quando você está fazendo alguma coisa errada, Ele fica tlim, 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 fica falando. Escute, tem consequência isso. Tem consequência. Além disso, Ele falou que vai vencer
vai nos convencer da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. Da justiça. Então, como convencer um homem da justiça no mundo injusto de hoje? É impossível para nós. Não existe justiça, não. É impossível para nós, mas é possível para Deus através do Espírito Santo. Porque então Ele vai mostrando para a gente. Os homens plantaram, os homens estão colhendo. Ele vai dando discernimento, Ele vai dando sabedoria. A palavra fala, você pede para Deus sabedoria e Ele dá. Você pede para o Espírito Santo sabedoria e Ele dá. Quantas vezes você vai numa reunião, você precisa de muita sabedoria, você para antes e fala, Espírito Santo, tem misericórdia, me dá sabedoria. E derrama na hora assim, ó, de uma forma surpreendente. E Ele dá no tempo certo a resposta para todos. Da mesma forma, o juízo que Ele promete, que Jesus prometeu no texto que a gente leu. Como alguém convencer uma pessoa que está acostumada ao pecado, à injustiça, operando do juízo deste mundo que jaz no maligno? Como é que você vai convencer uma pessoa? Muitas vezes nós tentamos, não é verdade? A gente chega numa pessoa que está no pecado, que está no vômito, está no lixo, está no chiqueiro. E a gente tenta convencer com as nossas palavras. Não acontece nada. Por quê? Porque esse poder de convicção está no espírito da pessoa. Então quem sabe é melhor você em casa orar 15 minutos por ela, usar 5 minutos por ela, orar 3 minutos por ela todo dia, até que você chegue perto e você diz, Espírito Santo, agora me dá a palavra para mim dar para essa pessoa. Se você quiser participar do galardão daqueles que vão ter vida eterna e vão chegar diante de Deus e falar aqui, ó, o Senhor mesmo disse na sua palavra que os ceifeiros são poucos, mas eu ajudei o Senhor a plantar. Eu falei de Jesus para muitas pessoas vão chegar na eternidade e vão ser atribuídas a você. Para isso você precisa entender que a vida no Espírito é que convence as pessoas. Deixa eu contar para você. Logo que eu fui para o Evangelho, não vou dizer que eu tinha me convertido, mas eu já estava tão convertido que conseguiram me convencer a sair do trabalho um dia às 4 horas da tarde para ir para Guarapuava num culto que era 220 quilômetros da minha cidade. E o nosso pastor que ia ministrar. Mas eu era tão orgulhoso, tão soberbo, que eu falei para ele, eu vou se for no meu carro. Porque eu tinha BMW, então eu falei, no meu carro, se quiser eu vou. Não, pode ir, não tem problema. E aí eu fui no meu carro. Fui no meu carro, e a comunidade lá de Guarapuava é muito longa, assim, muito grande, assim. Um salão era, não sei se é hoje ainda, mas naquele tempo era. E aí eu cheguei lá. E claro, o pastor ia ministrar, ele chegou bem antes. E eu também cheguei junto com ele. E daí eu estava lá no fundo, e vinha uma pessoa aqui entrando na porta. E quando aquela pessoa entrou na porta assim, ela olhou para mim lá, como quem está lá onde está o pessoal do som lá. Ela olhou e começou a gritar, meu Deus, meu Deus, meu Deus, humilha a vaca aqui, meu Deus. E caiu de joelho e chorava, meu Deus, eu sabia que o Senhor ia fazer um milagre, eu sabia que o Senhor ia fazer um milagre. E ela falou, faz 6 anos que eu estou orando por você, homem. Você entende como é que era? Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída. Aplauda o Senhor Jesus por isso. Ei, glória! Quase que eu continuei, hein? Não, mas eu não quero destituir a pastora, então não posso continuar, tá bom? Irmãos queridos, pense uma coisa. Sabe quem era? Quando eu menininho de 17 para 18 anos, eu formei técnico agrícola. E eu fui trabalhar numa cooperativa de Guarapuava, lá do interior, dos alemães, muito próspera, aliás, muito grande hoje. E eu fui morar numa casa, no quarto da funcionária de fora, para ser uma espécie de segurança. Eu era técnico agrícola, eu morava ali fora,
naquela caminha, eu dormia ali, porque eu saía de madrugada para trabalhar, porque eu trabalhava no campo, fazendo curva de nível, aqueles negócios de agrimensura, e ele era o engenheiro agrônomo chefe do departamento que eu trabalhava. Então a esposa dele, uma moça muito bonita, chamada Aglair, que era ex-miss da cidade de Palmas, ele tinha sido o chefe do Ministério da Agricultura, imagine como é que era naquele tempo. O cara era autoridade. E ele foi contratado pela cooperativa para ser o chefe técnico lá da cooperativa, e contratou a mim para ser um dos técnicos que ia lá fazer aqueles negócios lá. E precisava de alguém que dormisse ali. Então ela me conheceu ali, e ali eu vi nascer o Rodrigo, o filho dela. Peguei no colo, menino, 18 anos, 19 anos, depois fui embora. 18 para 19 anos, fui embora. E mais tarde, ela já era luterana, e mais tarde ela foi para a comunidade. E lá na comunidade ela ficou sabendo que o Milhavaca morava em Pato Branco, porque o marido dela ia lá, daí eu tinha uma empresa, ia lá para fomentar cevada. E ele queria que eu vendesse a semente de cevada e produzisse semente de cevada para ele lá e tal, não sei o que lá, porque tinha uma cervejaria lá, e tem até hoje, que naquele tempo era da Antártica. E então ela ficou sabendo, e ela sentiu no coração do Espírito, é amiga nossa até hoje. Esses tempos nós fomos na casa dela fazer um ato de gratidão lá, em Guarapuava. Ela sentiu no Espírito de orar por mim, porque é no Espírito, você entende? Não adiantava alguém falar para mim, adiantava nada. Tentaram eu levar em jantar, tentaram levar não sei aonde, eu falei, essa cantalhada burra aí, tá louco. Era assim que eu pensava. Por quê? Porque eu vivia na carne. Diga comigo, viver na carne é morte, mas viver no Espírito é vida e paz. Aplauda o Senhor Jesus por isso. Então, quem me convenceu do juízo, quem me convenceu do pecado, quem me convenceu da justiça, quem me convenceu do juízo, foi o Espírito Santo. Provavelmente outras pessoas oraram, talvez minha família, mas ela ficou muito encantada aquele dia. Ela falava, meu Deus do céu, depois que nós já estávamos aqui, nós sempre íamos lá para Foz do Iguaçu, fizemos 19 retiros lá, e no passar em Guarapuava, um dia de surpresa, nós chegamos na casa deles para fazer uma surpresa para eles e dizer obrigado, porque orou por a gente. Eles continuam lá na comunidade. Esse poderoso e invencível Espírito está ao teu lado, ao meu lado, à nossa disposição. O Espírito Santo está à minha disposição, o Espírito Santo está à sua disposição. É você quem decide quanto você quer. Levante a sua mão direita e diga, eu decido quanto eu quero deste Espírito. Amém? Aplauda o Senhor Jesus mais uma vez. Porque assim, ó, põe a Lucas 11 para mim aí, 11. Lucas 11. 11. Qual pai entre vocês, qual pai, dos pais que estão aqui, quem já viveu essa experiência sabe do que a Bíblia está falando. Entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? E no 13, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem pedir. Quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem pedir. Pastor, mas tem que ter uma ocasião especial para mim pedir que o Espírito Santo tome conta do meu coração? Sim, é essa a ocasião, é hoje à noite, é agora mesmo. Fique de pé. Tem que ter uma ocasião especial. Está aqui ela, Ele está aqui, Ele quer conversar com você, Ele quer ter um tete a tete, Ele quer conversar com você, Ele quer falar contigo. E depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas
profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E todo aquele, preste atenção, põe para mim lá, Joel capítulo 2, versículo 32. Joel 2, 32, põe na tela aqui. Joel 2, 32. 2:32. E todo aquele que invocar, olha só, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois, conforme prometeu o Senhor no monte Sião e em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Hoje é dia de dizer: cria em mim, Senhor, um coração puro, assim como Davi falou. Hoje é dia de dizer: ó Deus, renova dentro de mim um espírito estável. Não expulses de mim a tua presença, não tires de mim o teu espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Oh, peça para o Espírito Santo te batizar nesse lugar. Ei, Espírito. Sei que tem ciúmes de mim. Fale com Ele. Sei que clamas. Essa é a noite que Ele trouxe você para conversar contigo. Esperando estou por teu agir. Vento de Deus, Sopra, sopra, sopra em mim. sopra, voar. Brequeterechere, berabá. Sopra, voar, sopra, sopra, sopra. Batiza-me com teu fogo. Batiza-me. Batiza-me com teu fogo. Oh, Santo, Santo, Santo Espírito. Batiza-me com teu fogo. Batiza-me com teu fogo. Santo, Santo, Santo Espírito. o Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Peça para Ele, diga: me batize, tome conta da minha vida, ponha no teu coração o teu querer, tira de mim o que não te agrada, vem arder em mim, vem arder em mim, vem me batizar. Santo, Santo Espírito. Aleluia. Batiza-me, batiza-me